Bom, bem-vindos. Hoje vamos refletir um pouco acerca de fé, ou seja, de onde está, onde colocar a nossa fé, se vale a pena ter fé em Deus. E a primeira pergunta é: quem preferes ser, o Diniz ou a Albertina? O Diniz ou a Albertina? Então, o Diniz tem 35 anos, é solteiro, é branco, é atraente e atlético, ganha 7.000 euros por mês, vive em Cascais, passa o tempo livre a ler e a visitar museus. A Albertina mora na Guarda com o seu marido e ambos têm ordenado mínimo. A Albertina tem 65 anos, pende assim mais para o mais forte. É uma pessoa de cor ou de descendência africana e faz diálise por causa de problemas nos rins. Qual preferes ser? Qual é que tu achas que é mais feliz? O sociólogo, que não é cristão, o Jonathan Haidt, não sei bem como é que se diz este nome, ele argumenta que apesar da maioria das pessoas, talvez a maioria de nós, preferir ou achar que a pessoa mais feliz é o Diniz, ele diz que, de acordo com a estatística, a pessoa mais feliz é, de facto, a Albertina. Ele não é cristão. Ele usa argumentos e estatística a dizer que, como seres humanos, precisamos de algo acima ou além de nós para realmente florescermos, para realmente termos alegria e satisfação. E a Albertina tem isso num relacionamento de casamento, nos seus relacionamentos sociais. Ela é uma pessoa muito social e ela está muito envolvida nas atividades da igreja, que foi algo que eu não disse. Mas tudo isto leva a que ela tenha um significado e propósito além dela própria, em vez de apenas nela própria. E podemos ir além da sociologia e realmente afirmar que uma vida com fé, num Deus verdadeiro, num Deus fora de nós próprios, além de nós, é de facto uma vida com mais satisfação e propósito do que uma vida com base em falsos deuses que vão sendo destruídos à medida que eles nos vão falhando. E vamos ver um bocadinho acerca disso, o valor da fé e se vale a pena confiar em Deus hoje. E vamos ver isso através de um profeta do Velho Testamento, chamado Isaías. Isaías foi o profeta da fé. Ele fala muito em fé, fé que confia nas promessas, que persevera na escuridão e que espera obedientemente pelo Senhor. E o propósito de Isaías era interessante porque Isaías viveu tempos conturbados. Ou seja, Isaías viu a história do povo começando com um belo reinado, com o rei Saul, mas depois rei David. E depois do rei David, rei Salomão. Isso foi o pináculo do reino de Israel. Só que depois de Salomão, a coisa correu mal. E com os seus descendentes o reino foi dividido, reino do norte, reino do sul, Israel e Judá. Sabemos que o reino do norte, os seus reis foram piores e por isso eles foram destruídos mais cedo. O reino do sul permaneceu durante mais alguns anos, Judá, e teve vários reis bons. E hoje vamos ler acerca de um desses reis bons. Então vou-vos convidar a abrir em Isaías capítulo 36 e 37, e é aqui que entram os dois Davides, e vou pedir também à Lídia para nos ajudar na leitura. E porquê vocês os três? Porque estão mais perto da televisão, então vamos usar aqui a televisão. Está bem? Então eu vou ler, vou pedir à Lídia para ler tudo o que está a preto. Neste slide é tudo, está bem? Mas sempre que for a letra preta és tu a ler. Sempre que for a letra esverdeada sou eu a ler. O David vai ser a azul e o David Lange vai ser a roxo. Está bem? Então vamos lá. Isto também não foi ensaiado, não por causa da porta da casa de banho, mas sim, vamos ver então. Podes começar, Lídia. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaqué de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do Açur superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim,
filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaquém lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria: que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor? Confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaquém: pedimos que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaquém lhe respondeu: Mandou-me acaso o meu Senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu Senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaquém se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vida e da sua própria figueira, e bebei, cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaquém. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe dissessem: assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, castigo e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaquém, a quem o rei da Assíria, seu Senhor, enviou para afrontar o Egito, e retenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faz, pois, duas orações para que ainda se possível. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías, e Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Não temas por causa das palavras que ouvis, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair o morto lá está dentro. Voltou, pois, Rabsaquém e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraque, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram,
Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos torrentes, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Alto, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, nas quais ele enviou para afrontar o Egito. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras. E lançaram no fogo os deuses deles, porque deles não é, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu só de lei do Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A filha de Sião, se despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça, e está de ti. A quem afrontaste e quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e arrebantes-me os olhos? Contra a Santo de Israel. Por meio dos teus séculos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros, subi acima dos montes. Ao mais inferior do mundo, deitarei embaixo os seus altos prédios e os citestes. Por isso, eu chegarei ao seu mais alto cimo, ao silêncio e perto do mar. Cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés, sequei todo o rico e tudo. Acaso não viste que já há muito me escondeu estas coisas? Já deste os dias ao moço, como uma qualidade? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montones meninas das cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores civilizados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se mais do campo, que é esta Deus, o capim do Senhor, e o cereal queimado antes de anoitecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os teus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu caminho, e mostrei na tua boca, e te farei voltar pelo caminho para onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá por espontaneamente nascer, e no segundo ano o terei crescer. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comestíveis o seu fruto. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor, seja do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela porta alguma. Não virá para ela construída, nem há de levantar fronteiras contra ela. Pelo caminho que não via, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu sustentarei esta cidade para a livrar, e assim não vou adoecer a tua vida. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Obrigado. David, se quiseres, podes voltar para o pé da Priscila. Foi uma leitura mais extensa, mas eu também sei que vocês não gostam quando nas telenovelas ou séries aparecem cenas do próximo episódio e é tipo, agora tenho que esperar uma semana para saber o que é que aconteceu. Então já sabemos o que é que aconteceu do início ao fim. Ou seja, houve uma ameaça e essa ameaça foi cancelada por Deus. E é importante ver que no contexto de Isaías isto tem sido algo recorrente, ou seja, o rei e o povo eles são chamados a confiar em Deus.
mas há muita movimentação fora de várias nações que parecem muito poderosas, e o rei começa a ficar com medo, o povo começa a ficar com medo e pensam em fazer alianças e parcerias com outras nações. E mais uma vez isso tem estado a acontecer. Então vemos Jerusalém cercada pelo grande poder da Assíria, que conquistaram muitas outras nações. Então eles estão cercados e está a haver esta negociação. E é importante ver logo no início onde é que eles estão, qual é o local. Então se olharmos para o versículo 2, diz que é na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. É no açude. E vocês pensam assim, já sei, é naquele açude. Pois é, eu conheço esse açude, nesse aqueduto. E talvez não se lembrem, mas em Isaías 7 há um outro encontro no mesmo aqueduto. E com outro rei, com um pai de Ezequias, que é com o rei Acás. E Isaías está a falar com o rei Acás, e mais uma vez o rei Acás está cheio de medo de outra nação, e está a ser tentado a fazer uma aliança, e Deus, através do seu profeta Isaías, diz a Acás: vai correr tudo bem, pede-me um sinal, para que tu sejas fortalecido na confiança, na fé em mim, pede-me um sinal, seja o que for. E a resposta do rei Acás é: não, eu não vou tentar o Senhor, com uma falsa humildade, uma falsa pretensão de confiança em Deus. E a coisa não corre bem. E agora, anos mais tarde, estamos no mesmo local e temos uma situação semelhante. Não foi por acaso que as pessoas que estiveram a ler foram as pessoas que estiveram a ler. E não sei se deu para reparar, a Lídia estava a ler umas partes, mas Rabsaqué, talvez por exemplo na versão BPT não aparece este nome Rabsaqué, aparece apenas o enviado ou o oficial do rei. Mas eu gosto do nome Rabsaqué. Eu penso em Rab e depois penso naquela bebida saquê. Então Rabsaqué é fácil de decorar. Rabsaqué falava, depois o rei falava, que era o David Costa, e depois Deus falava através do profeta Isaías. Não é bem o David Lange, mas ele falava as palavras do profeta Isaías. Então vemos isso, Rabsaqué, o rei, Isaías. Um ciclo. E depois tivemos outro ciclo. Rabsaqué voltou a falar, o rei, Isaías. E não é por acaso que esta estrutura está feita desta forma. E é isso que vamos ver nesta estrutura. É que a fé é minada, a fé exercitada e a fé em Deus fortalecida. E Rabsaqué procura isso. Sempre que Rabsaqué fala, ele está a minar a fé. Ou seja, a fé minada pelos adversários de Deus. Sempre que o rei fala, vemos a fé exercitada na presença de Deus. E sempre que Isaías fala, vemos que a fé é fortalecida pela palavra de Deus. Ou seja, Isaías fala a palavra de Deus para fortalecer a fé. Então vemos, em primeiro lugar, a fé minada pelos adversários de Deus. E este Rabsaqué, vemos estes primeiros 10 versículos no capítulo 36, e ele depois volta a falar no capítulo 37. Quando penso em fé minada, não sei se conhecem este jogo. O propósito deste jogo é minar o adversário. Ou seja, esta é uma carta de um gatinho que explode. É uma mina, é uma explosão. E no jogo nós vamos escondendo. Elas estão escondidas, mas o nosso objetivo é tentar que o adversário tire uma carta destas para explodir. E os agatos, curiosamente. Isto foi antes daquilo que o Trump andou a dizer, está bem? Não tem nada a ver com isso. É o jogo Exploding Kittens. Mas é a ideia, sempre que Rabsaqué fala, ele quer minar a fé. Quer minar a fé do rei, quer minar a fé do povo. E nisso podemos ver como é que a nossa fé também pode ser minada. Há uma música muito conhecida e que eu gosto, mas a letra é interessante e diz assim, traduzindo, ele diz: eu agradeço a Deus todos os dias pela rapariga que Ele me enviou, mas eu sei que as coisas que Ele me dá, Ele pode tirar. E todas as noites eu seguro-te, mas não há homem com tanto medo como o homem que pode perder-te. Eu espero não perder-te. Por favor, fica. Eu quero-te, eu preciso de ti. Deus, não me tires estas coisas bonitas.
Beautiful Things, do Benson Boone. E é interessante porquê? Porque ele fala em Deus, mas a maneira como ele retrata Deus não é uma maneira fiel de retratar Deus. Ou seja, ele acha que Deus é um Deus que dá coisas, mas é um Deus que pode tirar coisas. E ele está a dizer, olha Deus, não me tires as coisas bonitas que eu tenho. E não é a melhor maneira de pensar em Deus, porque a coisa mais bonita que um cristão pode ter é o próprio Deus. É o Deus das coisas, em vez das coisas. Então, às vezes, estas pequenas distorções da fé são minas para a nossa fé. E Rav Sakel, ele faz isso de várias maneiras. E vamos ver pelo menos 7 minas que Rav Saké diz. A primeira coisa que ele diz a parceria vai falhar. Quando ele fala acerca do Egito, ele diz, olha, uma aliança com o Egito não faz sentido. Não faz sentido vocês irem para o Egito. No versículo 6. Em termos militares, não fazia sentido. O Egito já tinha sido derrotado, mas em termos espirituais, Rav Saké não estava a falar em termos espirituais, mas para o povo israelita, o povo que historicamente foi liberto do Egito e que lhes foi dito não voltem para o Egito, agora procurarem uma aliança, uma parceria com o Egito. É ridículo. Não faz sentido. O povo devia saber, o rei devia saber. Mas até que ponto nós não vemos às vezes minas na nossa fé, ao às vezes fazermos coisas que sabemos que não são corretas, que sabemos que não são certas. Ou seja, sentimos-nos desesperados e como o Benson Boone, queremos alguém, queremos uma companheira ou um companheiro. E queremos fazer de tudo para, se ao menos eu tiver aquele companheiro, eu vou ficar bem. E depois tomamos aquele passo em falso e comprometemos e casamos ou ligamos-nos com alguém que não é cristão, que sabemos que não é certo. Há estas minas para a nossa fé. Uma segunda mina, ele diz, olha, vocês não estão a ser suficientemente religiosos. No versículo 7, ele diz assim, olha, vocês estão a confiar em Deus, mas o vosso rei tirou vários altares de Jerusalém. Isso não faz sentido. Os altares são os locais religiosos. Mas, de facto, ele não sabe o que é que agrada ao Deus de Israel. E Ezequias fez o que fez para agradar a Deus. Ele precisava tirar aqueles locais de culto, aqueles objetos que não são necessários de idolatria. Ou seja, Rav Saké sabe o que é que se passa em Jerusalém, ele tenta usar isso, mas ao mesmo tempo para o povo, um povo que está a ouvir e está a pensar que eles são mais poderosos, Ezequias fez aquela reforma em que tirou os lugares altos e tudo isso, mas será que ele fez bem? Será que o nosso rei fez bem? Será que isto não é castigo de ele ter tirado aqueles lugares altos? Será que a palavra de Deus, de facto, será que Deus não queria dizer aquilo que disse e agora mudou de ideias? Será que Deus mudou? E são pequenas minas para a fé. Podiam ser minas para nós também. Como é que se parece uma vida de fé? Como é que se parece uma igreja até? Nós sabemos de um exemplo em Itália, e esteve cá no 1º de maio, um cristão italiano que eles têm uma igreja em Roma e queriam que a igreja fosse reconhecida como igreja. E o Estado não reconhece a igreja como igreja, sabem porquê? Porque não tem imagens. Precisa de imagens e altares e estátuas e figuras. Precisa de tudo isso, senão não é igreja. É a concepção errada daquilo que é igreja. A terceira mina, ele diz no versículo 8, ele faz uma oferta. Eu dou-vos 2.000 cavalos, se tiverem pessoas suficientes para ir para cima deles. Que vocês não têm. Não têm. Vocês são insignificantes. É o que Rav Saké está a dizer. Vocês são muito pequenos. Muitos cristãos ficariam afetados por este argumento. Vocês são muito pequenos. Há muito poucas igrejas. Há muito poucas igrejas. Elas estão a diminuir, estão a fechar. Por outro lado, há outras igrejas que estão a crescer e a iniciar outras igrejas. Por isso não é assim um argumento válido. A quarta mina é que Deus está por nós. Olha, ou seja, a ideia de nós estarmos a invadir, de facto, foi de Deus. Ele mandou-nos a nós. Somos enviados da parte de Deus. Se Deus existe e toma partidos, Ele está do nosso lado.
É o que ele está a dizer a Ezequias. A pessoa secular podia usar este argumento: olha, eu olho para os cristãos e eu não vejo vidas boas, moralmente corretas, eticamente certas. E por um lado, muitos têm razão. E recentemente até ouvi um irmão a dizer: olha, eu vejo às vezes vidas de pessoas que não são cristãs que vivem de forma mais correta ou melhor moralmente do que a vida de muitos cristãos. E por um lado nós temos de admitir que temos falhado enquanto cristãos. E muitas vezes temos vidas que não representam bem o Deus que nós temos. Mas Deus nunca muda de lado. Deus nunca se coloca do lado daqueles que rejeitam o seu filho. Ele não faz isso. Ele fica do lado, mesmo daqueles que falham na sua vida. Ele fica connosco. Certa altura, os enviados do rei Ezequias, eles dizem a Rabsaque: olha, vamos falar em aramaico, está bem? Que é para o pessoal que está aqui, os judeus, não perceberem. Está bem? Não fales em judaico, em hebraico. Vamos falar em aramaico, que é a linguagem, está bem? Que é para eles não perceberem. E é aí que Rabsaque então fala ainda mais alto. E ele quer falar com o povo, e ele quer dizer ao povo. Ele diz ao povo: olha, a Síria tem mais para vos oferecer do que o vosso Deus. Ele até dá esta imagem: olha, se vocês ficam aí, excremento e urina vai ser aquilo que vos vai alimentar. Uma das principais formas, ou uma das formas ou um dos propósitos de um cerco a uma cidade é esse: é cortar o aqueduto, a água a entrar, é cortar os relacionamentos comerciais, a comida a entrar. Então eles iam ficar com fome, iam ficar com sede. Uma curiosidade, e podem ver isto no site do National Geographic, é que há um túnel de Ezequias por baixo do aqueduto. Ou seja, Ezequias mandou construir um túnel para a água ser desviada e entrar dentro da cidade, de forma a não ser cortada. Ele fez isto antes da invasão da Assíria e funcionou durante a invasão da Assíria. E é histórico, ou seja, é comprovado historicamente, está lá em Jerusalém. Mas o Rabsaque faz uma oferta, versículo 16, e a oferta dele é bastante apelativa. Ele diz: comam da própria vida e da figueira e bebam da vossa cisterna. É uma imagem que o povo teve no reinado, no auge do reinado com Salomão. Em 1 de Reis 4, 25 diz assim: Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e da sua figueira. E é curioso que é esta a oferta que Rabsaque faz. É claro que é disfarçada. Ele diz: olha, eu vou-vos dar agora algo, está bem? E depois mais tarde vou-vos levar para outra terra. Deportação. Ele estava a pintar a deportação com cores muito bonitas e apelativas. Agora não vais ter chatices. E o futuro depois logo se vê. Não te preocupes. Uma mina para a fé. Porquê colocar o teu futuro em causa, a tua profissão, por causa da tua fé? Será que não vale a pena? Olha, pensa na promoção que podes ter se abdicares ou esconderes a tua fé. Pensa nas regalias que podes ter agora. Não penses muito no futuro, isso depois logo se vê. É uma mina para a fé. Ele depois usa o seu currículo, o currículo do seu rei. Ele diz: olha para todas as nossas vitórias. Olha para todas as nações que já derrotamos. E depois Rabsaque faz uma pergunta duas vezes. No capítulo 36, versículo 19 e no capítulo 37, versículo 13. Ele diz assim: onde estão os deuses de Amate e Arpade? E depois ele diz: onde estão o rei de Amate e Arpade? Ou seja, aqueles deuses não ajudaram. Aqueles reis foram depostos, foram derrotados. E ele diz: o teu Deus é como os outros, é como estes deuses. O teu Deus não ouve, não vê, não age. Ele não salva. E a sétima mina, ele diz: olha, o teu Deus está a enganar-te. Versículo 10. Não te engane o teu Deus. É a dúvida que a serpente lança a Adão e Eva em Gênesis 3. Será que Deus disse isso? Será que Deus não te está a enganar? A fé minada.
pelos adversários de Deus. E agora vemos também o que é que Ezequias faz. Ele exercita a sua fé. A fé é exercitada na presença de Deus. Um filme conhecido que é o Matrix, que mostra duas realidades, não é? Uma dentro da matriz e outra fora da matriz. E para eles fazerem essa transição, ou seja, quando eles entravam na matriz e estavam a tentar salvar as pessoas, havia uma maneira e uma maneira só de sair. Alguém se lembra? Era um telefonema. Era às vezes uma cabine telefónica, era um telefone fixo. Nós já não temos a ideia de que é um telefone fixo. A ideia de ter de estar num sítio para atender o telefone, ou ter de ir a correr para aquela parte da casa onde está o telefone fixo, ou andar pela rua, andar pela praça e pensar, ok, cabine telefónica, está ali. Tenho moedas, preciso de umas moedas para colocar, para fazer um telefonema. Mas neste filme era o telefone, ou seja, com o telefone era a única maneira que eles tinham para sair da matriz. E eles tinham de chegar lá, tinha de ser um telefone específico e havia uma chamada que era feita. Eles tinham de ir para lá e esperar. E ter confiança que a outra pessoa do outro lado iria fazer um telefonema, pois ele era salvo normalmente de situações complicadas. Quando Ezequias ouve aquilo que Rabsaque está a dizer, aquilo que está a acontecer, o que é que ele faz? Ele rasga as suas roupas. E eu pensei em rasgar aqui a minha roupa, não o vou fazer. Este polo é mais ou menos recente. Ele rasga as suas roupas, ou seja, é uma forma que o povo de Deus tinha culturalmente de lamentar quando algo muito mal acontecia. Eles cobriam-se de pano de saco, mas ele faz mais. Ele entra na casa do Senhor. Então, cada vez que vemos o rei Ezequias prestes a falar, ele está a entrar na casa do Senhor. Ele vai para a sua cabine telefónica para falar com Deus. Esta era a forma como no Velho Testamento o povo tinha esta ideia, esta concepção de no templo é onde eu tenho ligação com Deus, tenho um relacionamento com Deus. E uma vez lá Ezequias envia mensageiros ao profeta Isaías, que o profeta é aquele que normalmente traz a palavra de Deus. Então no capítulo 36, ou melhor, no início do capítulo 37, versículos 1 a 5, ele manda uma mensagem para Isaías e a mensagem é simples. A mensagem faz três coisas. Descreve o sofrimento que está a acontecer, o desespero da situação, no versículo 3. Em segundo lugar, revela a esperança que Deus tem ouvido, o ataque que lhe foi feito, a afronta. E a terceira coisa que Ezequias faz, ele pede que Isaías ore pelo povo. Ou seja, Isaías vai à cabine telefónica, mas ele não faz o telefonema. Ele manda uma mensagem para Isaías e ele pede que Isaías ore. Ele está a exercitar alguma fé, sim. É um bom princípio, é um bom início. Mas ele não ora. Em vez disso, ele pede ao profeta. A segunda vez que Rabsaque fala, e depois Ezequias vai responder, ele vai à casa do Senhor, mas o que é que muda? Ezequias ora. Versículo 15. Ele ora ao Senhor. Ou seja, a situação continua difícil. As minas à sua fé em Deus continuam. Ele exercita primeiro a sua fé de uma maneira mais simples, mas depois parece que ele está mais fortalecido pela palavra de Deus de Isaías. E ele próprio vai orar. Ou seja, a sua fé parece estar mais forte. Não é? Quando nós pensamos em fé exercitada, que é isso que Ezequias está a fazer, talvez penses numa corda e saltar à corda, precisas de exercitar, E quando alguns de nós pensam em exercitar, pensam, que chatice, tenho de exercitar. Mas o que é que ele faz para exercitar a sua fé? Ele vai e entra na presença do Senhor. E ele ora. Agora ele ora. E a maneira como ele fala acerca de Deus é completamente diferente. É completamente diferente. Ou seja, a sua fé foi exercitada. Testes e desafios à nossa fé, muitas vezes, fortalecem-na. Deixam-na mais forte. Principalmente quando esses desafios nos levam à palavra de Deus. E a palavra fortalece-nos. Ezequias enfatiza que só Deus é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que Ele é o Criador, que Ele ouve, que Ele vê e que Ele salva. Ao contrário dos deuses, dos falsos deuses, das outras nações que foram derrotadas.
Ele compara-os com deuses de madeira e de pedra que são facilmente destruídos. E em ambas as situações, Ezequias vai à casa do Senhor, ele ora, depois o que é que acontece? Ele recebe a palavra do Senhor através do profeta. Então da fé minada pelos adversários, agora a fé exercitada, e depois passamos para a fé fortalecida naquilo que Isaías traz do Senhor. Se és cristão, talvez já tenhas sentido a tentação e sentido várias destas minas à tua fé. Ser gozado pela fé, de achar que os pilares da tua fé estão a ser abalados. Quando saiu aquele livro e filme do Código da Vinci, muitos cristãos achavam que a sua fé estaria completamente abalada. E talvez a tentação seja, se calhar vou deixar de ir à igreja ou deixar de ir a situações que te exponham à palavra de Deus. A fé é sempre fortalecida pela palavra de Deus. É sempre fortalecida pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus revela Deus principalmente, revela os propósitos de Deus, dão-nos uma lente através da qual nós podemos olhar para a situação em que estamos e ter algum sentido e ter algum propósito. Então, se estás a passar por uma situação dessas, vai ao local onde a tua fé possa ser fortalecida pela palavra. Quer seja ao domingo à igreja, quer seja num dos encontros que temos durante a semana, quer seja um telefonema para um amigo cristão para se encontrarem e lerem a Bíblia. Inicialmente a mensagem de Isaías para Ezequias, no capítulo 36, é não ter medo, não é? Não tenhas medo. E duas coisas vão acontecer. Deus vai colocar um espírito em Senaqueribe e vai o levar de volta para casa e ele será morto. Algo simples, um rumor. É algo tão simples, tão fácil. Um rumor de alguém e o rei e as tropas vão embora. E é isso que Rabsaque depois vai reparar no versículo 8, no capítulo 37. Ele apercebe-se que, olha, de repente o rei foi-se embora e está a batalhar noutro sítio. O que é que se passa aqui? E é aí que ele dá o seu segundo discurso. Mas Ezequias ora e depois a palavra do Senhor instrui Ezequias acerca de Deus e dos seus propósitos divinos. E vai falar acerca de como todas as nações estrangeiras são orientadas e até manipuladas por Deus, de acordo com a sua vontade. E que, de facto, Deus estava por trás da Assíria, mas não da forma que Rabsaque estava a dizer que Deus estava. Deus está por trás do cativeiro do povo, quando eles vão para a Babilónia mais tarde. Mas depois Isaías também mostra-nos aqui quem é que vai fazer frente a este rei. Então, se pensasses em quem é que Isaías poderia mencionar, quando ele dá a palavra do Senhor e diz, olha, contra o rei da Assíria, aqui temos o grande rei Salvador. Aqui temos até daquelas imagens que às vezes o Velho Testamento usa, de um leão assustador com garras e com asas e assim. Não, ele menciona a Virgem de Sião, a filha de Jerusalém. Ou seja, Rabsaque, ele gozou com o povo de Deus, claramente, e com Deus, ele blasfemou de Deus. E agora vemos alguma ironia e algum gozo da parte de Deus, ao dizer, olha, Jerusalém é como a Virgem de Sião, a filha de Jerusalém. Que vergonha perderes contra uma mulher, não é, rei Senaqueribe? Que vergonha. Uma simples moça pode mandar-te embora daqui. Com apenas um rumor, ele vai-se embora. Ele diz que nada é por acaso. Nada é por acaso. E é interessante que Deus até dá um sinal, mais uma vez, ao rei. Deus oferece um sinal para fortalecer a sua fé. E ao longo do livro de Isaías há vários sinais que Deus quer dar ao seu povo para fortalecer a fé. E para fortalecer a nossa fé também. No final, o que é que vemos? Senaqueribe não voltou à cidade. Versículos 33 e 34. É repetido duas vezes. Não entrará nesta cidade. Não entrará nesta cidade. Não é? E alguns de nós pensam no Senhor dos Anéis e o Gandalf a dizer, tu não passarás, tu não vais passar daqui. Desculpem a referência, mas então temos a Irmandade, temos um grupo de pessoas a tentar fazer o bem, a fugir, e aparece um grande inimigo, o Balrog, e o Gandalf, um do grupo, fica a lutar contra esse inimigo
para salvar todos os outros. E ele diz a esse inimigo: tu não vais passar por mim, tu não vais passar daqui. E é isso que Deus diz: tu não vais entrar nesta cidade, tu não vais entrar nesta cidade. Lemos que depois o exército foi misteriosamente, não é, por acaso, 185 mil deles morreram e eles fugiram, eles foram-se embora. O que é que acontece 20 anos depois, mais ou menos 20 anos depois? Senaqueribe foi morto pelos seus filhos. E vitória, não é? Vitória do povo, e tudo parece estar bem. Quem é que nós somos nesta história? Talvez gostamos de pensar, se calhar sou o rei Ezequias ou sou Isaías, mas não, nós não somos nem o rei nem o profeta. Nós somos o povo. Que ao longo da vida vai vendo a sua fé ser minada de várias formas. Estamos em setembro, e para muitos de nós significa crianças a ir para a escola e os desafios da escola. Para os que são estudantes, os desafios de aprender outras disciplinas e ver cosmovisões diferentes da parte de professores e colegas, e várias minas a serem lançadas à nossa fé. Para outros vão envolver-se ainda mais no mundo da música e vão pensar mais acerca da música e, mais uma vez, cosmovisões acerca de Deus e da música. Outros de nós continuamos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com vários desafios à nossa fé. E não esqueçamos Satanás, que também tem um papel importante a minar a nossa fé. Rabsaqué, ele ofereceu, e no papel de Rabsaqué a minar a fé de Ezequias, a fé do rei, vemos alguns vislumbres de outra pessoa a minar a fé de um outro rei, do rei Jesus. Logo no início do seu ministério, temos Satanás a fazer ofertas a Jesus. De forma semelhante àquilo que Rabsaqué oferece a Ezequias, ele diz: olha, comam da vossa própria figueira, ou seja, se vocês se aliarem a mim, vocês vão ter comida da vossa própria figueira. Olha, Jesus, transforma as pedras em pão. Rabsaqué diz a Ezequias: olha, Ezequias, eu posso ser a fonte da vossa bênção. Eu vou-vos levar para um local, para uma nova terra. Em mim há bênção. Satanás oferece a Jesus as nações. Se ao menos ele declarar que Deus não é digno de confiança, que não vale a pena confiar em Deus. E Jesus resiste. E ele responde com o quê? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece a fé. 1 Pedro 2,21 diz que Jesus deixou-nos um exemplo no sofrimento para seguirmos os seus passos. E é curioso que o livro 1 de Pedro é escrito por quem? Por Pedro, um dos amigos de Jesus, que o traiu de uma forma bastante visível. No entanto, antes da negação de Pedro a Jesus, Jesus orou pelos seus discípulos. Orou para que a sua fé possa permanecer. E a fé de Pedro permaneceu, apesar de ser minada. A nossa fé vai ser minada de várias formas. Por vezes com acusações pessoais das nossas falhas, por vezes com elogios e ofertas armadilhadas. Na presença de Deus temos um rei que sabe o que é ter a sua fé atacada. Então exercita a tua fé, nos tempos bons e menos bons, olhando para a palavra de Deus. Lembrando que Ele é fiel. Lembrando que a forma como Deus foi fiel no passado significa que Ele é fiel agora no presente e será fiel no futuro. E podemos ter esta convicção que a nossa fé é sempre fortalecida na palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, queremos, por um lado, reconhecer que somos tentados de várias formas a colocar a nossa fé noutras coisas, noutras pessoas, e sentimos por vezes esta tentação de não confiar tanto em Ti, ou de suspeitar se Tu podes ser digno de confiança em determinada situação ou circunstância. E, Senhor, queremos pedir-te perdão por isso e queremos agradecer-te pela forma como a Tua palavra nos chama a atenção hoje. Tu és um Deus digno da nossa confiança, porque és um Deus fiel às Tuas promessas, és um Deus poderoso, és um Deus vivo.
És um Deus diferente de todos os outros deuses ou divindades que são feitas, que são criadas por nós. E, Senhor, queremos pedir-te perdão e queremos pedir a tua ajuda para que possamos exercitar a nossa fé nas situações mais difíceis e nas situações fáceis e boas também, nas situações em que nos parece que tudo está a correr bem. E nessas situações também a nossa fé está a ser provada e tentada. Será que temos o suficiente, somos autónomos e não precisamos mais de confiar em Ti? Ajuda-nos a exercitar sempre a nossa fé e que possamos procurar fortalecê-la através da Tua Palavra. Então essa é a nossa oração esta manhã. Que Tu nos possas fortalecer. E, Senhor, ajuda-nos a lembrar que a nossa fé não é em algo, mas é em alguém. É na pessoa de Jesus. E por isso, vale a pena. Vale a pena colocar a nossa fé em Jesus e continuar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.